No episódio passado, nós exploramos o pensamento estratégico. E hoje nós vamos falar nos objetivos e nas estratégias para chegar nos resultados que nós prevemos no pensamento estratégico. É isso mesmo, Dr. Kleber Nóbrega? É isso mesmo, Hiroshima. Sempre uma coisa de cada vez. Um conceito simples, mas que a gente, de tijolinho em tijolinho, a gente vai construindo essa gestão para médicos. Então, eu fiz o meu pensamento estratégico, que, como o senhor falou, tem que ser tomado por uma gestão mais elevada e a longo prazo. Isso. Então, esse pensamento está definido. Agora, eu vou definir os meus objetivos e como chegar lá. É Exato. isso? Exato. Como fazer isso? Posso fazer só Claro. uma rebobinação. Certa vez eu estava preparando um material sobre o curso do livro ABC da Gestão para Médicos e uma pessoa como o Anderson, que está aqui, que é um profissional de marca maior, Hans Donner. O Hans Donner Potiguar. Potiguar, pois é, muito bem, muito bem. Algumas coisas que ele fala aqui pra gente, que são simplesmente sensacionais, né? Aí meu Hans Donner da época disse assim: Kleber, se você fosse responder o que é fazer gestão em 2 palavras, ou em 2 ferramentas, o que seria? E Hiroshima foi engraçado porque eu nem parei para pensar. Eu disse: olha, objetivo e estratégia. Definir objetivo e estratégia. Por quê? Ora, veja, o conceito gestão é alcançar resultados por meio de e com pessoas. A gente conversou já no podcast primeiro que o médico precisa alcançar resultados por meio de e com pessoas, sejam essas pessoas os colegas médicos ou a equipe de administração da clínica. Muito bem, então o que é objetivo? É definir alvo, é definir um local, é definir um número, onde você quer chegar. Muito bem, e para chegar lá eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que definir caminho. Ou seja, estratégias. Então, objetivo está para o que fazer, assim como estratégia está para o como você vai fazer. E aí você vai dizer assim, olha, se você fizer isso, você está fazendo uma boa gestão. Se você está alcançando os seus objetivos, você está fazendo uma boa gestão. Independente de qual seja o seu objetivo. Se a esquerda quer destruir a direita, o objetivo dela é destruir a direita. Ela poderá fazer isso com maior ou menor capacidade em função da gestão que ela utiliza. Se a direita quer destruir a esquerda, também o fará em função da boa gestão que ela tem. Então, basicamente é isso. O conceito de estratégia é tudo aquilo que você define de como você vai fazer para chegar nos seus objetivos. Seja esse objetivo ser o melhor médico, seja esse objetivo ser um médico referenciado no país onde você vive, seja fazer uma prestação de serviço para a comunidade de maneira voluntária e de maneira não necessariamente financeira. Então, eu vou pegar justamente esse momento que você está falando. Então, se uma clínica em uma determinada capital, ela tem como pensamento estratégico se tornar a maior referência do Estado naquela especialidade. Então, esse seria o objetivo. Isso, perfeito. E como chegar lá, selecionando os melhores profissionais da área, com melhor formação, que se formaram nas melhores residências médicas, que tratam melhor o paciente e que dispõem de maior número de equipamentos mais modernos. É isso, mais ou menos, a estratégia? Isso. Você falou em 2 estratégias. Uma que é da composição do corpo clínico, isso, e uma outra que foi de instalações. Você vai naturalmente precisar também pensar na forma de prestar o serviço para o seu paciente, na localização dessa clínica, na maneira como sua equipe de apoio, de atendimento e de acolhimento também vai recepcionar o paciente, em como você vai ter a questão de estacionamento e instalações, porque isso facilita. Hoje, dependendo do lugar, a gente escolhe alguns serviços que a gente vai usar na vida em função da localização. Claro que se o médico que eu quero, ele estiver no local extremamente inacessível e que o estacionamento é R$100 por hora, mas eu quero ir lá, eu vou. Mas se tiver um outro em quase que igualdade de condições, talvez eu vá para aquele outro. Você falou uma coisa importantíssima. Há mais ou menos 20 anos, a gente teve acesso a uma pesquisa aqui em Natal, na cidade de Natal, em que foi perguntado aos clientes em diversas clínicas o que fez ele ir para aquela clínica. Você sabe qual foi a resposta? Localização. Estacionamento.
Não foi o médico. Mas tem um viés aí. Talvez o médico não fosse o Mercedes-Benz, porque o Mercedes-Benz você vai independente de onde ele esteja. Concorda? Concordo. Então, plenamente. assim, a gente está falando aí de uma pesquisa, mas que não abordou o que era o problema do paciente e que médico ele estava procurando. Mas, no geral, a indicação foi estacionamento. Então, estacionamento é uma estratégia? Sim. É uma estratégia de captação de paciente. Ou de captação de cliente, se você preferir chamar assim. Com certeza. E aí, é por isso que eu disse. Repare, outra estratégia também, o preço da consulta. Porque, veja bem, o médico Mercedes-Benz, provavelmente a consulta dele, ou a cirurgia com ele, é a mais cara. Sim. Ou está entre os mais caros. Sim. E o médico caixa de fósforo, ele é o médico baratinho. Isso. Né? Por isso que, se você... E ele pode ser bem sucedido na atividade caixa de fósforo. Pode. O aluno não entende isso, pensa que a gente está falando de forma pejorativa. Não, apenas a exigência do cliente não é tão grande, mas isso não desfaz a importância desse profissional. Concorda? Hiroshima, o seu exemplo foi muito bom, porque veja só, tudo depende da necessidade que o cliente tem. Se o paciente ele precisa apenas de um atestado médico, ele vai no médico caixa de fósforo porque vai atender plenamente a condição dele. Se ele está com uma dorzinha de cabeça um pouco mais leve, também. Agora, se for de uma gravidade maior, ele já vai começar a pensar no lâmina de barbear e talvez até um ato cirúrgico, ele vai lá para o médico Mercedes-Benz. E essas não é errado você cobrar barato. De forma alguma. Aliás, aí eu vou usar um pouquinho o Michael Porter. Ele que define isso. Ou você é o melhor, ou está entre os melhores, ou você é o baratinho. Isso vai fazer com que você, a maneira como você vai comunicar para o mercado, vai numa dessas duas linhas. E ser o baratinho não é desonra para ninguém. Casas Bahia sempre foi a mais baratinha na parcela. No número de parcelas, porque ela facilitava, a pessoa não podia comprar um produto de R$1.000, mas ela podia comprar um produto de 20 parcelas de R$50. Então, o mais barato é simplesmente, e uma coisa interessante, nenhum deles vai ser um profissional que vai ter uma qualidade ruim. Não, apenas são níveis de qualidade diferentes. Então está batendo justamente com o que a gente passa lá para nossos alunos, Dr. Kleber. O que eu digo geralmente, e que a gente já falou nesse podcast aqui, a hora de trabalho do caixa de fósforo é diferente do lâmina de barbear, que é diferente do Mercedes-Benz. O que a gente costuma dizer é, você sendo Mercedes-Benz, não é justificativo você estar fazendo atividade de caixa de fósforo se você é dessa categoria, porque você vai estar perdendo dinheiro, concorda? Isso. Então isso é uma gestão, não da clínica, mas uma gestão da sua carreira. Concorda? Perfeito. E aí entra tanto a carreira como a clínica, porque veja só, você montou uma clínica muito bem instalada, numa região muito bem localizada. E que tem um custo para você fazer essa atividade. Aí imagina que você opera essa clínica das 8 às 18 horas, com 2 horas de intervalo de almoço. Olha quanto você está jogando, porque você pode ir 18, 19, 20, 21, eu não vou dizer que você vai passar 24 horas, mas você pode ir um pouquinho além do tempo para fazer o retorno, e isso através de outros médicos e não somente você. Então, você tem que otimizar a utilização das instalações e equipamentos. E hoje, Dr. Kleber, com a inteligência artificial, a gestão ela vai tomar uma proporção tão grande, e já está tomando, né? Que eu vou dar um dado aqui impressionante. Tem uma startup que é daqui de Natal, meu amigo Felipe, com quem não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Apenas é uma startup que a gente acompanha de perto desde 2017. Eles começaram a trabalhar com inteligência artificial em gestão de clínicas, que eu vou dizer de quê? Desde 2017, onde nem se falava ainda antes da pandemia, muito. E o que é que eles fazem? É um software de marcação de consulta por inteligência artificial. Então eu tenho uma clínica onde eu tenho 7 médicos atendendo e o paciente, através do WhatsApp, isso naquela época, entrava na sua clínica
sabia o nome dos médicos, clicava no nome do médico, aparecia a agenda com os espaços que estavam vazios, você clicava e estava marcado. Ele mandava confirmação para você, dizia até que horas você tinha que sair de casa baseado no Waze, para você se programar, isso sem ter uma pessoa para fazer isso. Aí eles vieram com esse dado, eles disseram, Hiroshima, depois desses anos todos, e eles têm clientes, eles estão em São Paulo hoje, trabalham com o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, eles disseram o seguinte, a gente observou que o pico de marcações de consultas é justamente no horário não comercial, onde as clínicas estariam fechadas. Então, o que você falou aí é um pensamento estratégico, ou seja, eu estou marcando consulta para mim e garantindo cliente enquanto os outros não estão, exato, porque estão fechados, exato, e dependem de uma pessoa no telefone. Exato. Né? Nossa, que sacada. O nome da empresa, eu posso dizer, não tem um conflito de interesse, é Cláudia, que é Cloud IA. Entra aí na internet que você muito pode bacana. Até contratá-lo. E é isso mesmo. Olha, é interessante. Gente, eu passei isso ontem. Porque, como eu disse, eu estou com uma necessidadezinha de uma cefaleia. E ontem eu estava louco para tentar marcar. E eu tinha todo o tempo do mundo para marcar, mas as clínicas estavam fechadas. Simplesmente fechadas. E talvez, se eu tivesse... Bom, eu não conhecia essa empresa que você citou, mas talvez se eu tivesse mandado uma mensagem, teria sido uma mensagem pelo WhatsApp, que só hoje teria o retorno. Ele ia lhe responder dizendo que o horário comercial era a partir de hoje às 8 horas. Exatamente. Né? Um chatbot. E olha que interessante, hoje de manhã, logo que abriu o horário comercial às 8 horas, eu fiz contato com 3 clínicas. Uma eu estou esperando o retorno ainda. Uma outra me deu um retorno ali com meia hora, que tinha consulta para setembro. E uma segunda, uma terceira, que logo ali também já me deu a resposta, e eu coloquei que eu estava com uma certa necessidade, e ela disse, olha, eu consigo fazer um encaixe para hoje à tarde, a partir de tal hora. Pronto, vou lá. Aí você imagina você ter uma ferramenta que faça na hora que você faz. Na hora. E não hoje, mas ontem. Ontem. No domingo. Então, isso é estratégia. Isso é o pensamento estratégico. Aí veja só, você só tem que encontrar a solução, com certeza não é uma solução cara, e arriscaria dizer que é mais barato do que ter um funcionário de plantão no final de semana para ficar respondendo os WhatsApps, né, as mensagens de WhatsApp. Então, chegando até agora, a gente passou pelo pensamento estratégico, objetivo e criar estratégia. É isso o nosso caminhar? Exatamente. E uma coisa importante, você cria objetivos e estratégias para assuntos estratégicos, para assuntos táticos e para assuntos operacionais. Essa decisão o exemplo que você citou como é o nome? Da startup? Da Cláudia. Abraço para meu amigo Felipe, que vou mandar para ele esse vídeo, viu? Isso foi uma decisão estratégica para a empresa dele, mas para a clínica, o consultório ou o hospital que vai contratar, é uma decisão que está do tático para o operacional. O que eles tinham como objetivo? Olha, queremos facilitar a vida do nosso paciente que está chegando. E nisso tem uma coisa interessante, que é reduzir a ansiedade. Sim. Porque quando o paciente, mesmo no domingo ou sábado à noite, ele não vai para a consulta no sábado nem no domingo, mas no sábado ele já mandou a mensagem e já sabe que a consulta está marcada para o dia X, na hora Y. Bacana. A dor de cabeça já diminui. Diminui. Sensacional. Muito bacana. E aí você tanto pode estabelecer objetivos para a clínica como um todo, aí, assuntos estratégicos, como táticos, como também operacionais. E aí, por exemplo, a decisão de um paciente que chegou e você acabou agendando ele por ordem de chegada, mas ele está com uma dor muito grande. Ali é uma decisão operacional que a recepcionista vai tomar, mas se você tem critérios claros, ela vai tomar de maneira absolutamente tranquila, é só comunicar aos outros que estão ali. Imagina que você já está 1 hora esperando a consulta e chega uma outra pessoa e é colocada na sua frente. Se isso é feito com respeito,
inteligência, né, e prudência, é só chegar e dizer, senhor fulano, olha, o senhor está marcado agora, mas esse paciente chegou e ele está numa situação de urgência, vai precisar ser atendido. O senhor se incomoda? Óbvio que a pessoa vai dizer que não, isso, pode passar adiante, mas ele foi tratado naquele momento ali com respeito, uma coisa bem operacional, e isso é ter estratégia também no nível operacional. No nível operacional. Próximo passo a gente vai seguir para quê depois dos objetivos e estratégia? Objetivos e resultados. Objetivos e resultados. Como é que eu transformo objetivos em resultados de maneira clara e inequívoca, de maneira que as pessoas saibam exatamente o que é que elas têm que entregar. Então, estamos aqui na nossa caminhada do ABC da gestão para médicos. E no próximo episódio, nós vamos tratar justamente disso que o Dr. Kleber acabou de falar. Até lá!